Você já congelou um purê de batata e na hora de descongelar, percebeu que ele estava com uma textura desagradável, sabor ruim e muito aguado? Por que será que isso acontece? Eu sou a Chef Lari Lima e esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre congelamento de alimentos. Fica até o final para entender o que acontece para o purê de batata perder qualidade e o que é que a gente faz para que isso melhore quando a gente for congelar esse alimento. A batata, minha gente, é rica em amido e em água. E aí, quando ela congela, acaba formando cristais de gelo muito grandes que acaba quebrando a estrutura dela e descaracterizando ela. Ou seja, ela realmente vai ficar mais murcha, mais aguada, perder qualidade de sabor. E aí, né, obviamente, isso reverbera também no purê. Então, né, isso faz muita gente pensar que não pode de jeito nenhum congelar purê de batata. E aí, Lari, realmente não pode congelar purê de batata? Então, de fato, a gente não consegue congelar e manter o frescor exatamente igual ao momento em que a gente preparou, como a gente consegue com muitos outros pratos, como, por exemplo, uma feijoada, uma sopa, né? Com algumas técnicas a gente consegue manter mais frescor. Mas dá sim pra gente congelar o purê de batata e ainda assim ele ficar saboroso, ter qualidade, não ficar tão aguado. Para isso, a gente precisa se atentar a algumas técnicas e alguns cuidados de detalhes ali que vão fazer diferença nesse processo. Fique ligada nas 7 dicas que eu separei para seu purê de batata ficar melhor depois do congelamento. Primeiro, a escolha dos ingredientes, né? Faz toda a diferença, gente. Quanto mais qualidade dos ingredientes, mais qualidade dos preparos. Então, primeiro ponto, a escolha da batata. Todas as batatas ficam deliciosas, né? Se a gente fizer um purê ali fresco na hora. Mas para um purê que vai para congelamento, a melhor batata realmente é a batata inglesa. Por quê? Porque ela é mais rica em amido, portanto ela tem mais cremosidade e vai realmente conseguir manter mais essa cremosidade depois do congelamento. Além disso, sempre escolha as batatas do mesmo tamanho. Por quê? Porque o cozimento delas vai ser mais uniforme. E aí você não vai ter o risco, né, de uma batata ficar mais cozida, mais molinha do que a outra e vice-versa, porque isso realmente vai, né, acabar deixando com que esse purê ele tenha várias texturas, e isso não é o que a gente espera, né, do purê. Segundo, cozinhar as batatas inteiras e com casca. Então, quando a gente cozinha a batata com casca, a gente faz com que tenha assim, uma camada protetora para que não entre tanta água nessa batata. Lembra que eu falei no começo que a batata já tem muita água? E aí, quanto mais água, mais cristais de gelo ela vai formar ali no congelamento, né? E desestruturar a mesma. Então, o ideal seria isso. Mas, né, nós sabemos que nem sempre essa técnica pode ser utilizada. Por quê? Porque quando a gente cozinha as batatas inteiras, elas vão demorar mais. Tem a questão, né, do custo com gás. Então, assim, é realmente uma questão de escolha. E aí a gente, né, se não conseguir manter essa técnica de cozinhar inteira, porque não tem tempo, porque não quer realmente aumentar o custo do seu preparo, aí você se atenta às outras técnicas, né, para garantir que esse purê vai ficar da melhor forma possível. Terceiro, cozinha a batata na água fria. Eu sei, gente, que estamos acostumados, né, a cozinhar alguns preparos na água quente, como é o caso do macarrão. Mas a batata, né, como ela é rica em amido, olha o amido de novo aparecendo, como ela é rica em amido, se a gente coloca essa batata na água quente, ela vai mudar o formato desse amido e vai tornar essa batata puxa-puxa, borrachenta, e não é o que a gente quer. A gente quer uma batata que tenha cremosidade para o nosso purê. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca na água fria para garantir que essa cremosidade, que essa textura que já é natural da batata não vai se perder. Antes da próxima dica, eu espero que você deixe seu like, seu comentário e me conta aqui o que você quer ver sobre congelamento, qual alimento, qual prato, qual ingrediente que você tem dificuldade de congelar ou de descongelar e você quer ver aqui nesse quadro. Quarta dica, adicione o creme de leite ou a manteiga, seja lá o que você for usar no seu purê, gelados. Gente, esses ingredientes, eles ajudam a manter a cremosidade, né, por mais tempo e maior desse purê. E gelado vai auxiliar também, né, a manter essa estrutura por mais tempo enquanto esse purê estiver congelado. Quinto, cuidado com a embalagem. Gente, às vezes a gente faz tudo direitinho para o congelamento e aí erra na embalagem, né? Embalagens semi-abertas que vão acabar ressecando ou queimando aquele preparo, né, que está indo para o congelador. Então, prefira sempre embalagens hermeticamente fechadas, né, como potes, como aqueles saquinhos que a gente consegue vedar bem, porque quanto menos entrada de ar no alimento, mais ele vai se manter longe de micro-organismos, né, e vai manter mais também a qualidade original do preparo. Sexta dica,
Porcione, gente, sempre divida em pequenas quantidades quando você congelar tanto purê de batata quanto qualquer outra coisa. Primeiro porque o congelamento vai ser mais uniforme, não vai formar tanto cristal de gelo, então vai manter melhor essa textura e ainda, né, diminui a chance de desperdício, porque quando a gente congela uma parte enorme para descongelar novamente, muitas vezes a gente não aproveita, não utiliza tudo. Então, melhor congelar em formas pequenas e for retirando realmente aos poucos a quantidade que você for usar. Sétima dica, espere o purê esfriar antes de levar para o congelador. Porque se a gente tampa e já congela, o que é que vai acontecer? Vai formar muita umidade lá dentro, né? Criando cristais de gelos muito maiores que vão deixar esse purê mais aguado. E não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja. Então, espere esfriar um pouquinho para só depois tampar e levar para congelar. Oitava e última dica, descongelamento. Se a gente tem todos esses cuidados aí para congelar o purê, na hora de descongelar, a gente também, né, precisa prestar atenção no que a gente vai fazer para não colocar tudo a perder. Então, primeiro, nunca descongele em temperatura ambiente, em cima da pia, porque o risco, né, de contaminação é muito grande. O que a gente precisa fazer é tirar do congelador e colocar na parte de baixo da geladeira para que ele descongele aos poucos. Aí a gente vai ter mais segurança alimentar e também ele não vai, né, ter um excesso de água tão grande que vai colocar tudo a perder ali e deixar, né, no fim das contas, o nosso purê aguado, sem textura e sem sabor, certo? Você seguindo todas essas dicas, eu garanto que você vai ter um purê com mais qualidade, com mais sabor, muito parecido, né, com o purê que a gente faz na hora ali, mais fresquinho, que vai só alegrar a sua mesa da sua família, certo? Se você quer aprender a cozinhar com mais sabor, com mais beleza, com mais aromas, deixo aqui para vocês na descrição do vídeo os meus e-books sobre especiarias, sobre ervas, sobre marinadas e tudo que vocês precisam saber sobre o mundo do tempero para ter autonomia na sua cozinha e com suas especiarias. Beijinhos, até a próxima!